O ministro Alexandre Padilha, ontem, ele falou ali a jornalistas e rebateu algumas críticas. Críticas essas de que o governo Lula não estaria seguindo o arcabouço fiscal, não estaria seguindo a política fiscal e não teria compromisso com esse rigor na economia. O que Padilha disse, hein, Yasmin? Como que está sendo aí a defesa, né, do governo Lula em relação a essas críticas? Pois é, Murilo, ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele foi até o Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com alguns outros parlamentares que fazem parte daquele grupo de trabalho da reforma tributária. Na saída, ele foi questionado sobre várias coisas, incluindo essa questão da reforma tributária, que a gente vai trazer daqui a pouco alguns detalhes aqui, mas ele também foi questionado o seguinte: ministro, o dólar chegou a um patamar super alto ontem. O mercado tem dito que o governo não está apresentando sinais, não está dando sinais de corte de gastos, de uma mudança de postura na política econômica, somente está tratando da arrecadação e não trata de cortes. O que Padilha disse? Disse que o presidente Lula tem compromisso com a questão econômica brasileira e foi além. Padilha disse que esse pessimismo que é trazido ali pelo mercado vai ser desmistificado, vai ser descartado com o serviço e o compromisso que o presidente da República tem mostrado. Inclusive, Murilo, e você que está nos acompanhando, a gente tem essa fala do ministro das Relações Institucionais. Vamos ver. Mais uma vez, esse governo vai surpreender aqueles pessimistas que tentam incutir para o presidente Lula, o governo Lula, qualquer imagem de gastador. O presidente Lula já surpreendeu a todos nos seus 2 primeiros governos, de ter garantido pela primeira vez o equilíbrio entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Neste terceiro governo, acabou com a gastança irresponsável feita pelo governo anterior. Nós fechamos as torneiras da gastança irresponsável pelo governo anterior, de irresponsabilidade fiscal, com desonerações, com aumento de auxílios vinculados a fraudes, com uma verdadeira operação boca de urna na véspera de eleição, com calote precatórios, ou seja, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad restabeleceram o compromisso com essa responsabilidade fiscal. Pois é, Murilo. E aí, quando fala de ministro Fernando Haddad, trago assim, você vai falar ao longo do jornal dessa questão do dólar, mas trago só um complemento, porque o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa alta do dólar, toda essa alta é uma questão de especulação e de ruídos do mercado, que não é necessária essa disputa e esse protagonismo toda hora oscilando aí o dólar e aumentando a cada fala do presidente da República. E Haddad, no caso Haddad foi além, Murilo, disse que o governo tem feito um trabalho intenso, mas a comunicação está falhando. Ou seja, a gente faz isso, parafraseando Fernando Haddad, a gente faz, mas não consegue mostrar. E aí eu relembro que até o próprio presidente Lula, numa reunião ministerial, ele cobrou isso, né, Murilo? Essa postura dos ministros de mostrar o que está sendo feito pelo governo. E aí Haddad volta a dizer isso. E Padilha dizendo que o compromisso é com o ajuste fiscal, não vai ter gastança, mas o governo do Partido dos Trabalhadores é muito criticado, principalmente por essa questão envolvendo muito gastar e pouco cortar, e é isso que o mercado quer, uma sinalização clara de que eles estão também cortando o gasto e não só aumentando a arrecadação. E existe, né, Yasmin, sempre essa tônica em todos os governos de que quando algo vai mal, coloca a culpa na comunicação, né? Então, a comunicação não está sendo efetiva, realmente ali os ministros não estão conseguindo passar, a Secretaria de Comunicação não está conseguindo passar as boas ações. Mas é mais ou menos o que acontecia no governo Bolsonaro. Não tem como a comunicação do governo ter um tom ali positivo quando o próprio presidente da República dá declarações controversas. A gente sabe que o presidente Lula tem ali, né, os seus contrapontos ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas ele tem dado entrevistas todos os dias a pequenas rádios e todos os dias ele fala contra a política monetária. E a gente sabe que o mercado é reativo.
temos críticas ao mercado, você pode ter a sua posição, realmente o mercado tem algumas posições que são bastante ali, que a gente tem de questionar realmente, né? Mas o presidente, ele sabe que as falas dele têm impacto direto no dólar, tem impacto direto na moeda. Então, ele está numa mesma constante. Todos os dias ele fala mal da política do Banco Central. Não dá nem para baixar a temperatura, né, Murilo? Porque geralmente há uns bombeiros ali atuando quando a temperatura sobe demais, só que o presidente Lula vem incendiando ainda mais esse assunto. E aí como é que baixa a temperatura? O mercado é como você disse, é muito reativo. Então, o presidente Lula falou, o mercado já transcreve aquela fala ali e já vem com uma resposta pronta e imediata. Complemento rapidamente também, porque o ministro da Fazenda, no caso Fernando Haddad, ele também admitiu o seguinte, que o dólar atingiu um patamar muito alto em relação a outros países, e ao ser questionado ali se seria a hora de uma intervenção no mercado de câmbio, ele respondeu que isso é uma atribuição do Banco Central. Vou ler uma aspas aqui de uma fala ontem do ministro da Fazenda, melhor dizendo, Fernando Haddad, abre aspas, isso é assunto do Banco Central e eles lá que sabem quando ou como fazer. Então é um assunto que cabe a eles decidir. Sempre é possível, porque está na governança do Banco Central. Age quando necessário, se vai ser necessário ou não, isso eu não sei. Compete à diretoria do Banco Central julgar, fecha aspas, fala do ministro da Fazenda ao ser questionado se seria um momento de uma intervenção no mercado de câmbio, justamente tentando aí amenizar essa questão envolvendo a alta do dólar. Então ele tirou o corpo fora, disse que isso não é assunto dele, ou tirou o corpo fora, ou deixou a atribuição para quem de direito, né? Também tem que interpretar por esse lado. Essa é uma política vinda ali do Banco Central. E Haddad disse que que deve se encontrar na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, com o presidente Lula para tratar desses assuntos. O presidente ainda está numa agenda um pouco mais intensa em viagens essa semana, então amanhã há sim uma expectativa de que Lula e Haddad se reúnam para tratar aí dessa questão da alta do dólar e de trazer sinalizações melhores para o mercado. Perfeito, a gente tem elementos também de fora, né, Yasmin? Claro, da política. O dólar ele tem se valorizado nos últimos dias, quando comparado a moedas emergentes, mas o nosso fator doméstico aqui ele tem sido preponderante nessas sucessões, nesses aumentos sucessivos. Então, pessoal, o que a gente precisa é sim de um arrefecimento na relação entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Enquanto Campos Neto não sentar com o presidente Lula, os dois agirem como gente grande, o dólar não vai aí arrefecer. Então a gente tem uma posição distinta, uma posição diferente e oposta, isso está claro. Lula e Campos Neto têm visões diferentes sobre a política econômica. E tudo bem, com a autonomia do Banco Central, a gente vai ter isso outras vezes, inclusive. Porque veja, se o presidente Lula indica o próximo presidente do Banco Central e numa próxima eleição Lula não continua o seu governo, muito possivelmente o próximo presidente do Banco Central terá uma visão distinta da política econômica e da política fiscal. Mas as divisões, as divergências não podem trazer um impacto direto para a população. Porque quando sobe o dólar, sobe também o pão francês, sobe a nossa compra ali no mercado. Então o nosso poder de compra também é impactado. Tem gente que fala, né, Yasmin, o dólar está nas alturas, adeus viagem para Disney, mas não é só quem viaja para Disney que é impactado com a alta do dólar, não. O povo também é impactado com o dólar nas alturas. Então o governo tem sim de buscar uma saída, inclusive, como você disse, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará reunido com Lula. A gente espera então que essa briga, né, entre os dois, essa briga de gato e rato que não para nunca, consegue cessar e que os dois tenham aí um bom termo, né, para que a gente tenha uma situação mais tranquila no dólar. Você está falando aí, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no site do Senado Federal, porque tem aquela proposta lá no Senado, você falando de autonomia do Banco Central, tem aquela proposta que trata da autonomia financeira do Banco Central. Esse assunto pode entrar na pauta amanhã lá do Senado Federal. Qual que é a ideia? Oferecer, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar nessa quarta-feira, essa proposta que garante autonomia financeira e orçamentária para o Banco Central. Reunião marcada para as 10 horas da manhã.
A PEC, ela quer dar mais autonomia ainda para o Banco Central e ela foi sugerida pelo senador Vanderlan Cardoso. Qual que é a ideia dessa proposta? Ela, atualmente, existe uma autarquia federal vinculada, atualmente o Banco Central, né? É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Passaria a ser uma empresa pública com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, ou seja, isso daria mais liberdade na hora de usar os recursos do Banco Central. Os recursos do Banco Central seriam administrados diretamente por eles, porque hoje passa pelo Tesouro Nacional, não tem ali uma autonomia mais ampla, e essa proposta está ali em tramitação dentro do Congresso Nacional. A ideia ali do Senado Federal é colocar em votação amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Aí você volta a ver, mais uma vez, esse protagonismo, né, do Banco Central querendo a autonomia, porque sim, é uma instituição importante, precisa de autonomia, porque senão fica como você disse, né, Murilo? Entra governo, sai governo, você vai mudando ali a forma de pensar, a forma de agir, e a política fiscal e a política econômica precisa andar para o rumo certo, independente de gestão. Precisam ser feitos ajustes no meio do caminho? Sim, erram, mas não dá para você mudar a rota e andar à contramão porque mudou o governo. É um assunto que mexe com todo mundo, então por isso a importância aí de ter essa autonomia financeira e orçamentária também do Banco Central, e esse vai ser um assunto amanhã debatido lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Só para encerrar esse assunto, Yasmin, muita gente se pergunta o seguinte, tá, mas Lula não disse o básico, que o Banco Central tem de olhar para os mais pobres, se conectar à realidade, à sociedade e deixar de olhar o mercado financeiro? Essa fala, por si só, ela não tem ali um erro conceitual no mercado e nada do tipo. A preocupação do mercado, pessoal, é com essa fala de Lula contra a autonomia, porque Lula disse o seguinte, ontem ele falou assim, que não é possível que ele está governando já há quase 2 anos com indicado por Bolsonaro, sendo que Fernando Henrique Cardoso trocou seu presidente do BC 3 vezes, que ele tem o direito de estar com alguém ali alinhado. Só que a preocupação do mercado é que Lula queira influenciar no trabalho de quem ele indicar para o Banco Central. Porque a gente sabe que o mandato de Campos Neto está quase acabando, né, Yasmin? Tem mais aí um tempo pela frente, mas depois Lula indica o presidente do BC. Tem o nome de André Lara Rezende sendo circulado, o nome de Galípolo, que era secretário de Haddad, foi indicado diretor do BC. Então, a grande preocupação é a seguinte, se Lula quer tanto um aliado no BC, é porque ele vai querer influenciar. Então, o mercado ele já prevê o futuro e já coloca aí essa sua reação direta e que impacta diretamente no dólar, né, Yasmin? É isso, o mercado está vendo as sinalizações de como vai desaguar lá na frente. Esse nome de Gabriel Galípolo, você lembra bem, ele era ali aliado, braço direito de Fernando Haddad, e acabou que foi indicado lá para o Banco Central. Existe sim uma expectativa, e isso, sinalizações, leitura de ambiente, o mercado faz o tempo todo. E a leitura do ambiente é que sim, o presidente da República quer interferir na política desenvolvida pelo Banco Central.